Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão ouvir, nem ver esse vídeo, mas eu peço a Deus que abençoe seu dia, sua vida, sua família, sua labuta, seu trabalho, certo? Como vocês estão, queridos? Se vocês querem saber de mim, eu estou bem, graças a Deus, na paz de Cristo, né? Então, hoje nós vamos ler. Querido, eu quero conversar com vocês aqui um pouco, né? Eu quero dizer para você que quem tem que usar a fé para alcançar as coisas é você. Você que vai ter que usar essa sua fé aí para você adquirir aquilo que você tanto tem pedido a Deus. Aí você vai dizer, eu sei que eu tenho que usar a fé. Mas muitas das vezes a gente quer colocar a nossa petição nas mãos de alguém, não é verdade? Quantas vezes você precisou de algo, de ajuda, e você queria que aquela pessoa que fosse orar por você fosse quem tivesse a fé para realizar algo que só Deus podia fazer, não é verdade? Mas isso não só acontece com você não, nem comigo. Aconteceu também aqui com um homem que tinha um filho que estava endemoniado e ele procurou os discípulos para orar, para que eles pudessem expulsar o demônio que estava na vida do filho dele. E aí os discípulos não puderam. Então vamos ler? Vamos ler para ficar mais claro para mim e você? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. O Evangelho de Marcos aqui vai estar no Novo Testamento, pessoal. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. Nós vamos ler a palavra. E de acordo com o que eu vou lendo aqui, nós vamos falando algo aqui da parte de Deus, para mim e para a sua vida, certo? Então vamos abrir nossa Bíblia. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram a grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. A multidão sempre estava, quando via Jesus, corria para saudá-lo, né? Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Jesus faz essa pergunta. Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Aqui é o pai do menino, né, que trouxe o menino que tinha um espírito que impedia ele de falar. Então ele trouxe para que os discípulos de Jesus pudessem expulsá-lo. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. E pessoal, está passando aqui agora o carro do lixo, mas daqui a pouco eles passam. Vamos focar aqui. Respondeu Jesus. Sim, então o pai do menino fala, onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem e o espírito, mas eles não conseguiram. Isso aqui é o pai do menino falando para Jesus, que ele trouxe esse menino que tinha um espírito que o impedia de falar, e quando esse espírito usava essa criança, esse menino, ele rangia os dentes, espumava, né? E ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Então ficava rígido, não falava, ficava todo, eu creio que ele ficava todo duro, todo sem se comunicar. Então esse pai desse menino trouxe ele, pessoal, vou só encostar aqui um pouco, tá muito barulho ali. Esse pai desse menino trouxe ele para que esses discípulos pudessem expulsar esse demônio. Então, quando ele traz esse menino, mas os discípulos não conseguem. Por isso que eles estavam com aquela confusão ali, com aquela conversa. E Jesus, quando chega, pergunta o que é que eles estão discutindo, né? Vou abrir aqui de novo. É o carro do lixo que está passando. Pessoal, quando a gente não tem onde gravar, é assim mesmo, né? Hoje eu estou aqui na sala. Mas eles passam já, daqui a pouco eles passam. Deixa eu acender aqui a luz. Pessoal, hoje não foi fácil para gravar, pessoal. Tem dia que não é fácil não, viu? A gente pensa que não, mas tem dia que é difícil. Então eles trouxeram, quando o Espírito viu Jesus. Vou abrir de novo, pessoal. Tá muito quente aqui. Para que a gente possa focar aqui na palavra. Então vamos lá. No versículo 20, pessoal. Já estamos no versículo 20.
Não, no 19, Jesus fala assim: respondeu Jesus, ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus questionando, ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportar isso? Essa incredulidade, essa falta de fé? Então traga o menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Os espíritos, o inimigo, quando viu Jesus, já causou uma convulsão no menino. Ele sabia quem estava ali. Ele sabia que aquele que tinha chamado para trazer o menino tinha toda a autoridade para expulsar o demônio da vida daquele menino. Então ele já, quando viu que Jesus estava ali, já foi causando uma convulsão naquele menino, o menino já foi espumando pela boca. Gente, muitas das vezes tem pessoas que ela é possuída pelo inimigo, ela tem espírito maligno e é confundindo como se tivesse uma doença, como se tivesse uma convulsão, como se tivesse uma loucura, mas às vezes, muitas das vezes, é o espírito do inimigo que se apodera daquelas vidas, daquelas pessoas, que apodera da vida de alguém, para tentar tirar a vida da pessoa, para tentar fazer a vida da pessoa ser um inferno, para que aquela pessoa não tenha saúde, não tenha condições de conviver com outras pessoas. Então ele causa isso. Ele vem para destruir, matar e destruir, mas Deus vem para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? Começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Gente, que coisa ruim, né? Você tem um filho, uma criança, e desde a infância essa criança tem esse problema. O inimigo usar, o inimigo se apoderar dessa criança, fazer com que ele espumasse pela boca, rangesse os dentes, tivesse convulsão. Como não foi a luta dessa família, como essa família não viveu essa vida toda com essa criança, com esse menino, até agora. Mas isso aconteceu até ele conhecer Jesus, viu? Depois que Jesus foi lá e repreendeu, esse menino ficou são. Então, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Veja só, pessoal. Veja só como o inimigo é sagaz. Quantas vezes essa criança não deu tanto cuidado para os pais? Porque ele lançava essa criança na água, o espírito quando chegava no fogo, na água. Que luta, não é verdade, pessoal? Que luta que esse pai dessa criança, que essa mãe dessa criança não deve ter passado. Mas isso tudo é para que a glória de Deus se manifeste. Se você tem passado por alguma luta, por alguma dificuldade, que você não tem conseguido se livrar, se libertar, que médico nenhum descobriu o que é, acredite fielmente no Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Confie que o Senhor Jesus há de te libertar. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, esse espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É aqui onde eu quero chegar. Gente, olha o que é que esse homem fala para Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, olha só, gente. Se ele sabia que Jesus podia curar, que Jesus libertava, por que ele faz essa pergunta? Aqui está faltando, sabe o que nesse homem? De tanta luta que ele tem vivido, de tanta tribulação, está faltando fé. Ele não acreditava que algo de bom poderia acontecer. Então ele, em vez de confiar, ele estava acreditando que Jesus, se Jesus podia fazer ou não. Aí o que é que Jesus pergunta, o que é que Jesus responde a ele? Se podes, ou seja, se eu posso fazer, é claro que eu posso fazer, disse Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Ou seja, o que é que Jesus estava querendo dizer? Eu posso fazer, mas você pode crer? Tudo é possível aquele que crê. Então está em você. O tema dessa palavra de hoje é: quem tem que crer é você. Quem tem que usar fé para algo é você. Não deposite a sua fé, não deixe que as outras pessoas usem a fé delas para resolver um problema que é seu. Quem tem que confiar é você. Tudo é possível aquele que crê. Se você crê, é possível. Se você crê, há de acontecer. Porque foi Jesus quem falou: tudo é possível aquele que crê. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não é verdade? Imediatamente o pai do menino exclamou:
creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha o que é que ele disse. Quando Jesus disse, Jesus botou foi para ele. Ele queria jogar para Jesus. Se tu pode, faça alguma coisa por mim. Jesus disse, se tu pode, tudo é possível que crê. Aí o que é que ele faz? Jesus quis dizer assim, quem tem que crer é você. Se você não crer, o milagre não será feito. Aí o que é que ele responde depressa aí? Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Mais depressa ele disse, eu creio, Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quantas vezes, né, pessoal, nós temos que pedir a Deus para vencer a nossa incredulidade? Quantas vezes eu e você não temos a fé suficientemente para receber algo grande da parte de Deus? Isso aqui era um milagre que só Jesus podia fazer. Porque depois aqui, nós vamos parar por aqui, porque depois os discípulos, quando está em particular, eles perguntam a Jesus. Ele diz, olha, depois de Jesus ter entrado em casa, depois que Jesus saiu dali e entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus disse, depois os discípulos perguntam em secreto, né, em segredo, eles perguntam, eu creio que eles ficaram com vergonha, eu creio que eles ficaram decepcionados porque eles não puderam expulsar aquele demônio, né? Então eles perguntam a Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus diz, essa casta de demônio, existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem demônio que você só em orar, só em falar o nome de Jesus, ele já sai. Mas existe outros que tem que ter jejum e oração. E para vocês entenderem aqui, os discípulos não estavam jejuando. É tanto que questionaram por que os discípulos de João jejuavam e os de Jesus não. E aí Jesus fala para eles que eles não podiam jejuar porque Jesus estava com eles. Não é isso? Mas quando Jesus fosse, aí sim eles precisariam jejuar. Então eles não precisariam estar em jejum porque Jesus andava com eles. O mestre do mestre estava com ele. Então o próprio Jesus jejuava, vivia orando. Então Jesus conseguiu expulsá-lo porque Jesus é Deus, Pai, e o inimigo sabe muito bem quem é ele, e os discípulos não. Os discípulos não estavam preparados ainda para expulsá-lo. Mas Jesus disse que quando ele fosse, o Espírito Santo viria, e aí os discípulos sim tinham que jejuar, tinham que estar em vigilância, não é verdade, pessoal? Então é essa palavra que eu quero falar hoje para mim e para a sua vida. Quem tem que ter a fé é eu e você. Tudo é possível aquele que crê. Se tu creres, tudo é possível, tá certo? Então vamos ficar com essa mensagem nesta manhã. É uma mensagem de fé para que eu e você possamos crer cada vez mais na palavra de Deus, na presença do Senhor, para que eu e você possamos ser beneficiados com aquilo que temos buscado na presença de Deus. A fé, ela remove montanha. A fé, se você tiver fé do tamanho do grãozinho de mostarda, você pode dizer para esse monte, erga-se daqui. A fé ela é muito importante para que nós venhamos ser beneficiados na presença de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, tá certo? E com fé nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou para uma grande obra, o Senhor Jesus. Então fica na paz de Deus, Deus te abençoe, meu querido e minha querida. E eu quero pedir para você, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações, porque aqui quando eu enviar um vídeo, o YouTube vai te indicar. Certo, querido, querida? Fica na paz de Cristo, Deus te abençoe. Amém, fica na paz.